Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais um bate-papo aqui, mais um tema muito interessante para agregar, né, na nossa rotina aí de trabalho, nos nossos empreendimentos e nas nossas atividades, né? Sempre várias ideias legais. E pensando nisso, hoje a gente trouxe um tema super legal, né? Falando da saúde mental no ambiente de trabalho, né? Para a gente poder produzir bem, trabalhar bem, dar resultados, a gente tem que estar bem consigo mesmo e com a nossa mente. Né, Rodrigo? Conta aí quem é a nossa entrevistada de hoje. Exatamente, fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, não esqueçam de dar o like, deixar se você gostou ou não também nos comentários, por favor, é sempre bastante importante para a gente. E se você não gostou por algum motivo também, comenta aí para a gente poder saber, poder dosar as nossas perguntas e as nossas entrevistas. Então, pessoal, hoje nós temos o prazer de contar com a Carol Godoy Ramparian, certo? Já já ela se apresenta. E o nosso tema sempre principal enfrenta esse mundo de empreendedorismo e tudo mais. E hoje, não menos importante, talvez até mais importante do que isso, é o que gera em volta, o que gera em torno desse mundo, certo? Que muitas vezes nós só paramos para pensar quando já temos um problema. E normalmente não. Às vezes esse problema se torna até irreconhecível, a pessoa se torna irreconhecível, certo? E para falar um pouquinho mais, Carol, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui tirando uns minutinhos da sua rotina para falar com a gente e já gostaria que você se apresentasse. Quem é Carol? Olá, tudo bem? A todos que estão nos assistindo, obrigado vocês pelo convite. É sempre um prazer poder dialogar, trocar uma ideia, compartilhar. E eu acho que trazer aí visões diferentes, né, de profissões distintas, mas sempre com o mesmo foco, e aí, quem sabe, a humanidade vai caminhando, né? Então, eu agradeço mesmo o convite. Bom, meu nome é Carol, como vocês apresentaram, sou psicóloga, também estudiosa da psicanálise, tenho aí uma atuação em clínica, na docência e também no desenvolvimento de alguns projetos, e acompanhando aí, acho que o ser humano aí já tem um certo tempo, né? Ouvindo aí em diferentes instituições, inclusive instituições que eu trabalho como consultora, né? Então, como psicóloga, consultora, e isso acaba fazendo com que eu me aproxime do trabalhador, seja dentro da instituição que ele trabalha ou pelo consultório, né? Então, espero poder contribuir um pouquinho com a conversa. Temos certeza disso, certeza. Absoluta. Carol, e aí a gente já então começa as perguntas que a gente deu uma listada aqui. Começo fazendo a seguinte análise. Quem mais te procura? O trabalhador, a instituição, é uma mescla, certo? Vou colocar aí nos últimos tempos, até eu ia falar pré-pandemia, mas se você já quiser falar também sobre pandemia, fica à vontade. Tá. A tua pergunta é muito boa. Eu acho que sempre tivemos uma procura muito maior do trabalhador, mas isso no contexto pré-pandemia. Mas no contexto durante a pandemia e agora, não vou dizer pós, mas né, acho que no processo de finalização, se puder dizer assim, as empresas, as instituições têm nos procurado mais e com uma preocupação com o trabalhador. Então, a empresa, antes da pandemia, Rodrigo e Aline, a empresa procurava o profissional da psicologia, mas muito com foco de treinamento, processo seletivo, alguma intervenção da cultura, da missão, então algo com foco mais institucional. Hoje, as empresas vêm com uma demanda, assim, com uma intervenção específica para o trabalhador. Então, não é mais uma intervenção para melhorar os processos, os POPs, enfim, o rendimento e nem o desempenho do trabalhador. É para cuidar mesmo da saúde mental desse trabalhador, disponibilizando atendimento individual até.
não é nem tanto em grupo. Então, hoje a procura ainda está mesclando, claro que os trabalhadores continuam procurando, mas aumentou muito a demanda das instituições. Legal, realmente, vendo você falar assim, Carol, realmente eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, o psicólogo não intervia tanto nesses outros sentidos, é mesmo, intervia mais na missão da empresa. É verdade, eu não tinha refletido, mas você falando é o que era mesmo. Mas ainda existe, né, recrutamento e seleção, ainda existe esse tipo de trabalho na cultura, missão, enfim, capacitação, trabalho mais motivacional antes da pandemia, mas isso tem mudado. Isso tem mudado. E não é só região, não é só algo do município de Votuporanga, né? Eu tenho percebido esse movimento em empresas aqui da região noroeste paulista. Certo. O Carol, me fala uma coisa. O Brasil, segundo a ONU, o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas no mundo. Você acha que isso é reflexo da quantidade de informações que hoje a gente tem no nosso trabalho, por exemplo, né? O nosso volume de informações no dia a dia, consecutivamente no trabalho, também é maior? Ou isso deve decorrer da vida pessoal mesmo, ou é do acúmulo dos dois? Por que você acha que o nosso país acaba sendo referência nesse motivo de ansiedade, né? Nossa, boa pergunta, Aline. Vocês prepararam bem, né? Vamos lá. É muito interessante, porque assim, se eu falar de ansiedade, já eu chego no foco da tua pergunta, mas se eu começar a falar sobre ansiedade, a ansiedade ela é da natureza humana, para começar o assunto. Então, todos nós somos, de alguma forma, ansiosos. Então, da natureza humana, é inerente ao homem. O que acontece é que algumas pessoas são mais ansiosas do que outras, ou seja, algumas pessoas dominam a ansiedade e revertem ela a seu favor, fazendo disso um combustível para o trabalho, para a vida. Outras pessoas já a ansiedade as dominam. E aí, enfim, se transforma em sofrimento, angústia, paralisia, às vezes a pessoa não consegue, né, fazer uma apresentação de seminário e tudo mais. Então, assim, não tem como a gente zerar, tá, a ansiedade, dizer não serei ansioso de jeito nenhum. Mesmo para aquelas pessoas com alto nível de meditação, tá, a ansiedade está ali, na verdade, sendo dominada. Então, eu estou começando por esse ponto, até para desmistificar um pouco, né? Como se a ansiedade não fosse mais existir. A questão é qual é a função que ela está tendo na vida de cada um. E aí, indo um pouco para a sua pergunta, eu acho que tem uma junção de fatores. Eu não vou dizer para você que é só vida pessoal, mas eu acho que o Brasil, né, se pensar no cenário nacional, o Brasil tem uma característica que talvez ajude, né, a manter essa ansiedade assim muito na linha média para cima, né, que é a maneira como nós fomos criados, colonizados e como nós vivemos até hoje, que se trata do brasileiro, né, precisar sempre dar um jeitinho. Então, o que é esse dar um jeitinho? É muito sutil essa frase, ela passa um pouco despercebido, e às vezes ela é dita até com orgulho. No final vira pizza, o brasileiro dá um jeitinho. Mas o brasileiro ter que dar um jeitinho significa que ele não tem um limite. Ele precisa dar conta, ele precisa encontrar uma saída. E às vezes não tem saída. E às vezes cada ser humano tem um limite. Então, se a gente pensar numa população europeia, não sei se vocês tiveram, né, às vezes tem contato, conhecem alguém, não é não. Não, eu não vou, não quero, não posso.
Gente, é um não com muito mais facilidade. Na nossa comunidade, eu vou colocar assim, não dá, mas eu vou ver o que eu faço. Então, eu entendo que pode parecer um pouco incoerente o que eu estou colocando, Faz mas sentido, sim. isso deixa uma marca em que a gente tem que dar conta. O brasileiro tem que dar conta de uma maneira ou de outra, mesmo que seja no jeitinho, ou seja, mesmo que seja nas artimanhas, né, de uma forma, né, aí o brasileiro é craque nisso, mas enfim, não vou entrar nesse ponto, né, de encontrar maneiras antiéticas, às vezes, de resolver as coisas, mas isso coloca o sujeito numa máquina de funcionar de tal forma que ele tem que encontrar saídas e respostas para tudo, mesmo que isso ultrapasse o limite dele. Então, a ansiedade, ela tem qual origem? A origem de não saber o que está por vir, mas eu preciso dar conta de uma maneira eficaz disso que está por vir. Então, eu fico ansioso, eu previamente me antecipo naquela situação para que ela aconteça da melhor maneira possível. E aí, com isso, eu acho que eu respondo um pouco a tua pergunta em dizer que nós somos criados a ter que dar conta, e isso vai gerando um pouco uma cultura ansiosa. Claro que eu não vou eliminar o ponto questões pessoais, junto com o trabalho, junto com uma tecnologia que te coloca numa função de muita informação. E é isso, entende que. Mas aí vocês vão me falar: ah, Carol, mas todos os países estão com o mesmo nível de tecnologia. Só que outras culturas colocam um limite, o brasileiro não. Carol, eu concordo totalmente. Eu vejo isso nas negociações internacionais. Quando a gente conversa com o europeu, ele é muito mais é, resolvido consigo mesmo, com a negociação em si, do que a América do Sul, por exemplo, que fala assim: ah, eu vou ver, vou dar uma olhadinha, parece que não quer desagradar. Mas, pelo contrário, ela está tomando um tempo de mim como negociadora que eu poderia estar investindo em um outro cliente. Então, eu entendo, de uma certa maneira, é isso que você falou, a gente não quer desagradar o próximo, então acaba que fica desse jeito, a gente fica ansioso. E da rede social também, a gente vê que europeu, a maioria, pelo menos dos países, igual a Alemanha, a Holanda, eles não são totalmente ativos nas redes sociais. E eles demoram até 24, 36 horas para responder um WhatsApp. E o Brasil não é assim, você tem toda a razão mesmo. Eu não tinha Não. pensado que isso interferia na ansiedade também. Entende, Aline, que a ansiedade ela está aí nas entrelinhas? Sim, Ela está como pano de faz fundo. sentido. Ela não é o carro-chefe. O carro-chefe é um discurso da produtividade, do alto desempenho, da pessoa antenada, atualizada. O discurso é muito bonito. Aí agora algumas pessoas não vão gostar do meu comentário, né? Mas o discurso, ele é muito bonito. Só que o pano de fundo disso, né? Você ainda estava falando de horários. Ah, o brasileiro responde o WhatsApp rápido. E a qualquer hora ele envia o WhatsApp. Pode ser meia-noite, pode ser 2 da manhã, né? Sim, é o tempo todo ligado no 220. E aí a ansiedade está ali se alimentando disso, tá? Não tinha pensado nessa vertente. Acontece, o que é importante eu frisar, essa ansiedade, em algumas pessoas, movimenta e coloca essas pessoas, ó, para caminhar, para se projetar, e acaba sendo, assim, como eu disse, um motor. Só que, para algumas pessoas, essa ansiedade vai se transformar em sofrimento e isso vira um transtorno, uma doença que precisa ser tratado. Nossa, excelente, Carol. Muito obrigada. Que Ô, Carol, até análise. emendando, eu anotei, sei lá, 1000 coisas para te perguntar. Infelizmente, a gente precisa continuar essa conversa tomando um vinho, porque, meu Deus, né? Mas, enfim, sem me alongar, mas eu não consigo deixar de fazer essa comparação.
vou colocar no antes da pandemia, porque agora eu não vou ter esses dados, né? Mas existem países, a gente tem que atrelar, claro, né? É uma das coisas que a gente vai te perguntar até no futuro sobre o setembro, sobre ter a depressão, índices de suicídio, enfim. Mas sem entrar nesse foco, nesse momento. Mas a questão da ansiedade, certo? Que causa depressão. A gente sempre teve dados de que os países nórdicos, por exemplo, tinham uma grande porcentagem de depressivos, certo? Então, isso me leva a fazer uma comparação assim com a renda brasileira. Então, eu falo assim, a ansiedade. O brasileiro faz isso porque ele quer ter a renda, porque ele precisa de 3, 4 empregos para ter uma renda que o nórdico lá, por exemplo, teria, certo? Mas não me parece ser a renda o problema, me parece ser muito mais a atitude, então, né? Rodrigo, eu diria que talvez para algumas pessoas a gente pode pensar que a renda seria a cenourinha ali que, né, coloca aquela pessoa para caminhar. Mas eu acho que a atitude, valores, né, comportamentos, ou seja, a dinâmica, ela conta muito mais. Entendi. Não, perfeito. Eu precisava só fazer esse link, porque eu sempre tenho essa ideia quando a gente traz o assunto à tona. Mas bacana. Continuando, então, obviamente, vou te fazer uma pergunta que você responde, sei lá, a cada 5 minutos, certo? Imagino. Mas faz parte, né? Vamos lá. Trabalho remoto, trabalho presencial, certo? O que Carol vê? O quanto isso atrapalhou, o quanto isso ajudou, trouxe mais benefícios, mais malefícios, por mais que a gente ainda no Brasil, principalmente, esteja se arquitetando melhor nesse sentido, né? Mas e aí, qual que é o teu primeiro impacto como profissional nessa vista? Gente, excelente pergunta, eu também tenho essa curiosidade. Matou. Vamos lá. Primeiríssimo impacto. Primeiro, foi um transtorno, né? Não era da cultura do brasileiro, mães não estavam com a organização da casa, pais, mães, nem o estudante, nem a família não tinha a internet apropriada. Enfim, né? O trabalhador estava acostumado com o chefe dele ali, né? Fazendo a reunião ou tirando a dúvida dele de imediato. Também tem isso, ou falando no ouvido dele. Inicialmente foi um transtorno, inicialmente foi, eu acho que uma exigência muito grande de adaptação, e nesse momento, Rodrigo, eu lembro que eu dei algumas entrevistas bem no começo da pandemia, e eu usei muito o termo criatividade, assim, olha, o sujeito vai ter que fazer uso de uma certa criatividade para lidar com tudo isso que está vindo e está sendo imposto, né? Mais uma vez, né? O brasileiro é acostumado com dar o jeitinho, muitas coisas na pandemia não foram possíveis dar um jeitinho, ou era, ou a pessoa se complicava, né? Adoecia e tudo mais. No segundo momento em que o brasileiro foi se adaptando, o trabalhador foi se adaptando e a empresa foi vendo, né, os benefícios de um trabalho remoto, isso passou a se tornar uma realidade possível. E hoje, o que eu tenho acompanhado de empresas, de discussões e de trabalhadores é que eles rendem muito mais, né? Ou com um trabalho remoto, ou com um horário reduzido no presencial. Tá? Eu atendo uma pessoa especificamente, assim, que me diz o horário dela teve que reduzir, porque ela trabalha numa instituição que não pôde parar. Essas instituições, né, como que era? Serviço... Trabalho essencial. Isso. E aí, ela não pôde parar, mas reduziu o trabalho, né, a carga horária. Agora, a instituição está começando a discutir voltar à carga horária, vamos dizer, de antes da pandemia. E ela e toda a equipe está dizendo, bom, ok, se você quiser voltar, mas eu não vou render mais que isso. O que eu faço em 4 horas, vou dar um exemplo, o que eu faço em 4 horas, eu vou fazer essas mesmas atividades, só que em 8. Eu vou demorar mais tempo, porque eu não vou aumentar a minha renda, meu desempenho,
porque, na verdade, eu não vou trabalhar feliz. Hoje eu trabalho feliz. Por quê? Porque eu consigo me organizar em outras horas, os meus médicos, meu autocuidado. Então, hoje, Rodrigo e Aline, eu vejo que o modo remoto é uma realidade e que houve, sim, muitos ganhos, inclusive algumas melhorias também, assim, de relações interpessoais, de relações, né? Algumas reuniões passaram a ser mais eficazes, não faz uma reunião para marcar outra reunião, né? Resolve-se ali. Então, hoje, acho que é uma realidade possível. Mas, talvez, na minha percepção, o brasileiro não vai aproveitar tanto essa realidade por falta de confiança. Talvez algumas empresas que têm uma cultura, né, muito mais aberta a isso, ok, vão manter. Mas eu tenho a ideia que muitas instituições vão voltar, né, à era pré-histórica, porque não confiam no brasileiro. E aí, mais uma vez, o brasileiro, né, tem a fama de não vai trabalhar X horas, precisa estar sendo gravado para provar, é um absurdo, mas enfim. Então, aí eu acho que entra de novo, a gente esbarra de novo numa questão cultural, né? E realmente a gente sabe que o brasileiro às vezes dá um jeitinho, e aí pode ser que esse benefício não fique. Perfeito. Eu espero que fique, né? Com os ganhos que trouxe. Sem dúvida, bacana. Muito boa resposta, Carol. Nossa, também adorei, eu estava curiosa, porque a minha vida também é essa. Às vezes empresa, às vezes home office, então a gente quer saber, né? E outra coisa. É muita pergunta, mas eu estou selecionando para não deixar de perguntar aqui. Então, qualquer coisa a gente faz parte 2, não tem isso, problema. Também acho que dá para fazer umas 3 lives, gente. Super necessário. Umas 3 conversas. Não tem problema. Com as dúvidas que eu tenho. Não se angustiem, não fiquem ansiosos, a gente vai encontrar uma saída. Cara, como é bom conversar com a professora, gente. Tá vendo? É outro nível aqui. Calma, a coisa faz parte 2, não tem problema. É isso aí, 3, 4, quantos precisar. Também, pode ser. Aí vai ter um limite. É isso aí. Ô, Carol, fala para mim, assim, como a pessoa, né, pode identificar que está na hora realmente dela dar ter um cuidado maior mentalmente? Ou quais ferramentas nós profissionais podemos usar assim mais fáceis ou mais prático durante o dia a dia para a gente poder manter essa saúde mental? Igual eu vi que você falou do celular e tal, eu gostaria que você desse essas dicas para a gente, para quem está assistindo, para que a gente possa ter um melhor desempenho no trabalho, mas que mantenha essa saúde mental para que a gente tenha bons resultados, né? Acho que uma coisa está ligada à outra, será? Sim, hoje os estudos, né, as pesquisas mostram isso, e eu escuto também, né, muito dos trabalhadores, né, o quanto eles estarem bem emocionalmente, isso os coloca no ambiente de trabalho também, né, rendendo mais, com maior desempenho, e até o clima, né, às vezes na equipe fica melhor, né. Assim, Aline, hoje a palavra saúde mental, ela está muito na mídia, né, ela está muito em alta, eu diria, mas ela sempre foi uma preocupação, né, dos profissionais da saúde, e ela se refere especificamente à qualidade de vida, tanto cognitiva quanto emocional, né, de tal forma que esse foco, né, para a saúde mental, ela inclui não só, então, o emocional. Quando usa a palavra cognitiva, a gente está pensando também em percepção, memória, concentração,
né, que aí entra um pouco na estafa, né, mental, ou seja, no burnout, que também acomete muito os trabalhadores, que é aquele esgotamento mental. A pessoa está na frente do computador, ela está precisando fazer um cálculo e não vai, o raciocínio não acompanha. Então, a saúde mental, ela não fala especificamente das emoções só, tá? Eu acho que é interessante destacar isso. Emoções junto com pensamentos, e aí pensamentos, percepção, memória, enfim, né? Atenção e tudo mais. Quando você me perguntou quando que a pessoa deveria, né, cuidar e procurar uma ajuda. Em especial, Aline, eu acho que quando as funções sociais ou os papéis sociais começam a ter prejuízos. Então, a pessoa que não consegue estar num supermercado, ou por medo, ou por preguiça, ou porque não faz sentido, é que aí depende do diagnóstico, mas assim, quando há interferência ou prejuízo nas funções sociais, né? Quando a vida não está correndo normal, seria isso? Isso. Seja situações externas, mercado, trabalho, estudo, seja um autocuidado, né? O tomar banho, se alimentar, dormir. Então, assim, alguma dessas funções, quando elas param de funcionar ou estão em excesso, né? Eu acho que as pessoas precisam ficar em alerta e procurar aí algum tipo de ajuda, enfim, Se de cuidar mais. diagnóstico. Agora, como que a gente pode cuidar da saúde mental? Além desse leque é muito grande. Eu preciso respeitar, para eu responder isso, eu preciso respeitar a particularidade de cada um. Ou seja, tem pessoas que vão cuidar ou amenizar manter a saúde mental, né, com uma boa qualidade, fazendo algumas atividades mais alternativas, no sentido de um reiki, de uma meditação, enfim, de algo que traga aí um equilíbrio, né, mente e corpo. Só que eu atendo muitas pessoas que falam, pelo amor de Deus, Carol, musiquinha de passarinho e mar não é para mim. Então, assim, né, por isso que eu estou falando, eu tenho um leque de perfis e personalidades. Só que a regra básica, exercício físico, ele tem um benefício considerável, né? Não só para o corpo, mas para a mente. Então, manter-se em exercício, manter-se exercitando. Se você vai dar 2 voltas no quarteirão da sua casa, ou se você vai para a academia, é a escolha. Critério, perfil, eu não tenho dinheiro, ok. Mas manter-se se exercitando. E sempre atenta. Então, você pode buscar esse recurso de medidas mais alternativas, como você também pode buscar. Tem várias técnicas aí na internet, repito, vai muito do perfil, mas você também pode buscar a ajuda de um profissional. A medicação também é uma possível forma das pessoas recorrerem aí caso a saúde mental já estiver extrapolando o limite aí de um prejuízo, tá? Só que aí a medicação, ela não pode ser automedicada, ela precisa de um profissional. Só que aí já são casos de transtornos e doenças mais graves. Entendi. Enfim, eu acho que é um cuidar-se com alguma atividade que faça sentido para você. Que ele faça bem, feliz. Exato, eu gosto de artesanato, vai para artesanato, eu gosto de luta, vai fazer luta, enfim, buscar, né, além do exercício físico, uma atividade que eu vou chamar de uma válvula de escape, né, que te mantém, que te faça bem, né? Então, esse é um dos caminhos. E se precisar, ajuda profissional. Sim, muito obrigada, Carol. Muito bacana. Imagina.
Carol, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a campanha do Setembro Amarelo. O que você tem visto? As pessoas têm se conscientizado? A gente tem visto que essa campanha tem crescido bastante ao longo dos anos. E o que você tem acompanhado como profissional nessa área? As pessoas têm realmente se conscientizado um pouco mais? Qual que é a tua deixa aí? Então, Rodrigo, eu vou te dizer que respeito muito a campanha do Setembro Amarelo, assim como o Outubro Rosa, né, o Novembro Azul, tem o Lilás, o Verde também, né, da pessoal com portador de alguma deficiência. Eu acho muito louvável esse movimento que se tem para propor uma campanha de conscientização, mas eu só não concordo que esse assunto deva ser só discutido em setembro, tá? Então, assim, só queria deixar isso frisado. É interessante esse movimento, mas isso não é específico do mês de setembro. Pelo contrário, né? É um número, assim, aí as pessoas colocam em estatística uma coisa que a gente está falando de vidas, com histórias, sujeitos, famílias em sofrimento. Então, eu também já não gosto muito de algumas estatísticas que se colocam, né? Porque aí parece que é toda uma história ali para a pessoa tomar essa decisão ou ter esse comportamento fica desconsiderado, né? Parece que invalida todo um histórico por conta de números. E eu acho que é interessante a gente pensar no Setembro Amarelo, assim, como uma representação, talvez, de um movimento para a gente diminuir nossa culpa, né? Então, vamos separar um mês para a gente falar que a gente fez a nossa parte, porque a gente não consegue lidar com isso, Rodrigo. A morte em si, ela já é angustiante. Ela é um pouco inexplicável. Algumas religiões tentam ali dar algum norte, mas se a gente for pensar mesmo, a morte, ela angustia, ela nos provoca um efeito. Quando a gente perde uma pessoa querida, próxima, nós ficamos ali alguns dias revendo uma série de questões na nossa vida. Ainda mais uma morte que foi provocada pelo próprio sujeito. Ela é de uma, assim, ela abarca, né, questões quase inexplicáveis. A gente fica sempre se questionando, mas por quê? Mas como? Qual é a cidade? Mas tinha família? Então, assim, eu acho que também a gente pode pensar um pouco nesse movimento de diminuir culpa de uma coisa que a gente não consegue lidar, né, e de situações que a gente, às vezes, não consegue mudar, né? Então, eu vou colocar um pouco esses pontos para a gente pensar. Sei que é uma visão um pouquinho diferente, eu poderia vir aqui, florir, trazer números, mas no fundo, a gente não sabe ainda lidar com esse assunto, tá? Mas o que eu acho que é interessante trazer é que as tentativas de suicídio ou o suicídio em si, eles não estão representados nos números, tá? A gente tem uma subnotificação, né? Muitas mortes ou tentativas de suicídio, elas estão registradas, né, nos óbitos com outros diagnósticos. Então, eu acho que isso também é um outro ponto, né, para a gente pensar por que a gente não pode falar tanto disso. Então, eu diria que ainda é um tabu, tá? Esse assunto ainda é um tabu na nossa sociedade, e eu não estou dizendo que é super fácil também. Vamos falar disso livremente, mas ainda é um tabu, assim, até a forma como a gente trata, né, as situações que acontecem. Provoca vergonha, né, nos familiares que aconteceram algo nesse sentido, culpa, inconformismo, fora as punições, né? Então, algumas religiões também
tratam com um certo rigor esse tipo de decisão do sujeito. O ponto, acho que eu estou colocando várias questões, mas tem uma pessoa em sofrimento, tá? Tem uma pessoa que encontra isso como uma saída, e aí a gente precisa ver. Enfim, se tem um sofrimento ali, e ela entendeu que essa seria uma saída, Rodrigo, talvez isso vai precisar ser reorganizado pela sociedade, né? Claro que eu, da área da saúde, e tantas outras profissões, a gente luta pela vida, a gente trabalha pela vida, né? Só que eu acho que o suicídio provoca isso em todos os profissionais da saúde, né? A gente tem muita coisa para discutir, então eu acho que esses os primeiros pontos que eu colocaria, né? É um tabu, temos uma culpa, temos muitas coisas para discutir, e infelizmente é uma realidade que assola todas as famílias, independente da condição social e financeira. Não temos assim, nossa, é específico desse tipo de população. Temos algumas estatísticas, né? As mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais, porque eles usam as armas brancas, usam métodos mais eficazes. Temos várias estatísticas que, enfim, não traduzem a realidade que, de fato, ela precisa ser encarada. Só que eu acho que vai um tempo, né? Nós ainda não estamos tão preparados assim. Enfim, não sei se vocês pensaram alguma coisa, só acabei respondendo. Não, sim, com certeza. Eu refleti até de uma coisa, Carol. A gente vai se encaminhando para o final, mas antes disso eu vou até fazer um comentário baseado nisso. Antes do Brasil ter essa campanha né, de cores dos meses e tal, apoiando causas, que a reflexão que você deu foi muito interessante e realmente, será que a gente não está tirando a culpa falando que a gente faz isso colocando nome, uma cor e um mês, né? E faz sentido. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui fazer uma viagem para Nova York, eu peguei um trem Nova York e Nova Jersey. E eu lembro que quando eu vi, assim, nas paradas do trem, um monte de flyerzinho, assim, de post escrito, né? Se você tem algum problema, ligue para tal, né? Relacionado a várias coisas, problemas mentais, suicídio e tal. E eu lembro que naquela época isso ainda não se comentava muito aqui no Brasil. E realmente, quando eu vi, eu falei, nossa, que triste, mas eu falei, putz, é verdade, aqui se fala sobre isso. Eu falei, no meu país eu nunca vi isso. Assim, não falando com a massa, né? Claro que alguns setores, alguns nichos comentam, evoluem e estudam sobre isso. Mas, assim, uma pessoa normal andando na rua e ver algo, né, sobre isso, sobre saúde mental, eu lembro que aquilo foi um choque para mim, mas um choque positivo para pensar um pouco mais sobre Sim. isso. E realmente, falando isso tudo que você falou, eu fiz essa comparação na hora da minha história. Falei, faz todo sentido mesmo. Eu fiz uma fala, talvez um pouco mais ampla, Rodrigo Aline, porque eu acho que do tempo que eu estudo, ainda tem muito para estudar, mas assim, do tempo que eu caminhei, é muito difícil eu chegar aqui e dizer, olha, não podemos permitir que as pessoas cometam um ato contra a própria vida. Aí o direito também vai entrar no enrosco, né, Rodrigo, dessa situação. Mas eu também não posso dizer, não, gente, firula, a pessoa está querendo chamar atenção, né? É uma diversidade de situações, tem o sofrimento, tem o desespero, algumas pessoas entendem isso como uma saída, mas a gente tem que caminhar muito do que ficar só discutindo mitos e verdades sobre o suicídio, sabe? Ou dados estatísticos, quem comete mais, como vamos fazer, enfim. Então, eu tentei falar mais de uma posição, de fato, crítica, né, do que eu só chegar aqui e dizer, olha, observem tais sinais, vamos ficar alertas, né? Eu acho que a gente tem uma situação ainda muito mais ampla para depois a gente ir para o particular e para o privado aí, né, de cada situação. É isso aí, criar mentes críticas, né, sobre os assuntos. É isso aí, Carol.
E principalmente, eu acho que exatamente esse o objetivo, né? Se fosse uma coisa comercial, olha, Carol, a gente vai perguntar e você vai falar bem, ou você vai falar mal. Não, é saber a sua opinião como profissional disso tudo. Afinal de contas, não só trabalhadores em empresas ou empresários se preocupam com esse tipo de coisa, né? Mas a população mundial se preocupa com esse tipo de coisa. Então, é algo a ser pontuado e muito bem pontuado. Então, muito bacana esse teu testemunho, ponto de vista, muito legal. Acho que até caberia uma conversa especificamente sobre isso, né? Sim. Totalmente, mas muito bacana. Carol, então, vamos nos encaminhando aí para o encerramento. A gente gostaria demais de te agradecer por ter tirado um tempinho da sua rotina. Sei que em semana de provas, para uma professora universitária não é nada fácil, mas agradeço demais, agradecemos, melhor dizendo, demais você ter participado conosco. E, normalmente, nós sempre deixamos aí, como última, entre aspas, pergunta ao entrevistado, para que seja feita uma sugestão, certo? De um livro, a qual você sugere para quem está nos assistindo, certo? Qualquer que seja esse livro e por que você está sugerindo ele. Uma pessoa, dentre todos estes que você tem, pode escolher. Pode ser um de vinho, não tem problema. Pode ser também, o que você quiser. Tá. Uma pessoa ou alguém a qual você se espelha, certo? E, por fim, uma dica para esse telespectador que está vendo o nosso vídeo, qual que é a dica de você, Carol, como profissional, deixaria para essa pessoa? Então, um livro, uma pessoa e uma dica. Uau! Acho que eu vou começar de trás para frente, tá? A dica... Aí eu vou ganhando tempo, porque eu já pensei em 3 livros, aí é um só, enfim. Então eu vou de trás para frente que eu vou ganhando tempo. 3, não tem problema. Vou ganhando tempo. Tamo aí. Quanto tempo eu tenho? Porque eu tô com medo agora de eu estar estendendo aqui. Com vontade. Então, vamos lá. A dica, eu diria que eu acho que as pessoas precisam, talvez, entenderem ou cada vez mais compreenderem que nós, seres humanos, vivemos sempre em conflito. O tempo todo. A nossa natureza é conflitiva, é de conflito. Que bom que choveu, mas o calor não passou. O tempo todo, né? Adorei esse sorvete, mas engorda. Gente, eu estou dando exemplo simples, vamos amplificar isso para problemas grandes da vida. Então, a empresa que eu trabalho é péssima, mas eu preciso do salário. Então, assim, o tempo todo estamos lidando com conflitos. Então, cuidado para achar que não vai existir conflito algum. Eu acho que a grande questão que a psicologia, a saúde mental, os psicanalistas, vários profissionais estão aí na mídia trabalhando, não é para amenizar ou zerar conflito, não tem como, ele é da nossa natureza. É como cada um vai lidar com esses conflitos sem adoecer. Porque é aí que eu acho que está um ponto. As pessoas se cobram demais para estar só de um lado. Então, assim, eu não posso reclamar, ou eu tenho que gostar de tudo, eu não posso isso, ou eu só posso aquilo. Não tem jeito, não tem como, somos ambivalentes, né? Precisamos aprender a lidar com essa natureza nossa, humana, conflitiva o tempo todo. Hoje eu acordei bem, amanhã eu não necessariamente vou acordar bem, e tá tudo ok, gente, entende? Então, assim, eu acho que a dica é entender que há isso em todos nós. Cuidado com a tendência de um equilíbrio perfeito, magnânimo, que não existe. Não existe. Bom, se existir, alguém me ensina, né? Me fala, me mostra nos livros, porque, por enquanto, né, tudo que a gente tem aí de teoria e estudos, só que tem como lidar com esse conflito, né? Sem que isso seja tirano ou superidealizado, né? Cuidado para a gente romantizar aí a natureza humana. Então, eu acho que eu diria... acessem os conflitos, vamos buscar saídas, ou simplesmente entender que vai ter que encontrar, né, uma forma de elaborar esses conflitos e ok. Né? Então, cuidem-se, né, no sentido de continuar
né, vivendo com os conflitos internos que é da natureza humana, sem adoecer, né, e sem romantizar demais. Livro e uma pessoa... é muito difícil, né, eu falar de pessoa... Eu vou até marcar o livro aqui, Carol. Hã? Já vou até marcar seu livro aqui, pode falar. A caneta tá pronta. Então, na verdade, assim, a pessoa, me veio o Freud, né, ele está até aqui atrás de mim, né, me veio o Freud, mas, sim, me vieram tantos outros professores, enfim, minha família, meu pai, meu marido, pessoas que estão ao meu redor, mas o que me veio, assim, eu acho que o que eu destacaria, talvez, da figura do Freud, que talvez foi uma pessoa que não desistiu da ideia dele. Então, eu acho que eu vou ficar com ele, tantos esses outros que eu pensei, né, tantos homens aí ao meu redor, ele não desistiu da ideia dele. Ele foi altamente criticado, ele ainda é incompreendido até hoje, mas ok, ele lida com isso. Mas é isso, um médico que em 1905 foi falar de teorias totalmente opostas à medicina da época, e ele não desistiu, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que nessa era de hoje, se a sua foto não foi curtida, né, por 1000 pessoas, isso não é um problema. Não é todo mundo que vai curtir o seu sonho, que vai curtir sua foto, né? E isso não necessariamente precisa fazer você sair da sua trajetória, sair, né, de um trilho que faz sentido para você, mesmo que não faça sentido para o restante da humanidade, né? Então, eu acho que eu ficaria com ele por isso. Ai, gente, o livro está sendo mais difícil. Tô vendo, você deixou por último, a gente está aqui ansioso. Eu posso sair? Eu posso pegar? Pode, por favor. Ela tem todos. Eu tenho, eu não estou achando o terceiro. Cadê o demônio do meio? Inveja.com. Bom, não estou achando o terceiro. Mas pode falar. Então, eu não sei se vão ser livros... bom, o terceiro, talvez, que é O Demônio do Meio-Dia, ele é um testemunho de uma pessoa que sofreu de depressão, tá? É um livro que talvez possa fazer acesso aí, ou possa fazer sentido para quem, às vezes, conhece alguém com essa situação, ou já passou por essa situação, tá? Ele é uma indicação. O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho, é um livro que não tem toda a relação com o que nós conversamos aqui, mas eu indico porque ele é escrito por um neuro que vai se aventurar nos próprios sonhos, ele vai tentar entender os próprios sonhos. É muito interessante, ele é um pouquinho extenso, vocês viram o tamanho do Siddhartha Ribeiro, mas eu acho que fica aí uma dica, enfim. São bem ecléticos esses livros, assim, não sei. E o terceiro, que você falou e não achou? E o terceiro chama Lacan ainda, Testemunho de uma Análise. É um livro, para mim, foi o primeiro que eu pensei, tá? Lacan é um psicanalista, mas quem escreveu foi a Beth Milan, que fez análise com ele, né? E ela escreve sobre esse processo de análise, né? Esse processo de lidar com os conflitos. Então, talvez seja a minha indicação mais queridinha, né? O queridinho vai ser o do Lacan, mas muito mais, talvez, para as pessoas acessarem o que é o processo da terapia, né? O que é esse lidar com o conflito. Ela não resolve o conflito dela no final do livro, e isso não significa que ela, né, deixou de viver e de encontrar outras saídas. Então, é isso. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Desculpa falar assim demais, mas, enfim, professor e psicólogo não tem jeito. Sai assim, gente. Perfeito, a gente agradece demais, Carol. Muito obrigado. Pessoal, só lembrando, deixa o like, comenta. É um assunto muito bacana que rende
muitos comentários. Então, prestigiem, porque a Carol, baita profissional, baita professora, que sabe demais e sempre vale demais conversar com ela. Carol, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.